te assusta, fica comigo, chegou a hora da gente falar a verdade sobre ela. A gente vem de uma cultura que ter febre é errado, é doença. E, gente, não é bem assim. A febre não é doença. A febre é um sinal que o teu sistema imunológico está sendo ativado para proteger você de alguma coisa, seja de um estresse, seja de um problema emocional ou sim, seja de um quadro infeccioso. Quando a gente por algum motivo é ameaçado, a gente aumenta a frequência respiratória, começa a produzir anticorpo, aumenta a frequência do nosso coração e isso gera calor. Esse calor é a febre. Eu devo me preocupar com a febre? Minha resposta é não. A gente deve se preocupar, na verdade, quando a gente ficar doente e não tem febre, como é o caso, por exemplo, do imunossuprimido. O quadro normal de febre, a gente fala em 72 horas. Então, seja o quadro viral, seja o quadro bacteriano, a gente tende a esperar 72 horas. Então, eu não preciso me preocupar? Não é isso. A gente vai medicar quando necessário. Hoje, o padrão de medicação, o que a gente tem nas Américas, é acima de 37,8, mas este medicar a criança, o bebê ou você adulto, não é para a gente curar nada, é para a gente melhorar os sintomas, dar um pouco de conforto para a pessoa que está com febre. Isso não vai mudar nada o curso da doença. Se você tiver resfriado, tomar ou não tomar uma medicação para febre não vai fazer o teu resfriado curar mais rápido. Se você tiver com um quadro de diarreia, uma medicação para o antitérmico não vai fazer você ficar curado mais rápido, mas vai te dar um pouco de conforto. E quando que a gente tem que se preocupar com a febre? Normalmente a gente se preocupa se ela passa 72 horas ou se nesse intervalo de 72 horas aparece algum sintoma que chame a atenção. Então, aquela criança que está vomitando, aquela criança que está com dor de cabeça, aquela pessoa que tem uma queda do estado geral, ou seja, se dentro dessas 72 horas tem algum sinal, algum sintoma que chame a atenção. Aí sim é hora de examinar antes das 72 horas. Mas, Marcelo, eu posso medicar a criança com febre? Então, você pode medicar a criança com febre. Você também pode tomar medicação para febre. Existe aquela máxima de que você não pode medicar e que você tem que usar lencinhos umedecidos, colocar no banho gelado. Isso não vai adiantar. Você tem que fazer esse rebaixamento de febre de uma forma central. Você colocar uma criança com 39 graus de febre no banho gelado vai dar um baita desconforto nela e vai baixar a temperatura. 10 minutos depois volta. Mas não faça nenhuma conduta que faça, neste momento, a criança ficar desconfortável. A febre por si só já deixa um pouco desconfortável. E aí você vai colocar ainda no banho gelado ou vai colocar compressa de álcool embaixo das axilas. Desnecessário. O grande medo da febre, a convulsão febril. Preciso ficar atento? Mais ou menos. Quando a gente fala de convulsão febril, pessoal, a gente está falando de uma população de 2 a 3% do mundo e que normalmente já tem uma predisposição, seja uma predisposição familiar, a família tem história, ou alguma outra doença que faz ter esta predisposição. Ponto importante quando se fala em convulsão febril, ela não está ligada na temperatura, ou seja, não é aquela criança que chegou em 39, 40 graus de febre que vai convulsionar, e sim a velocidade de elevação da temperatura. Então fiquem atentos a isso. A convulsão febril, a faixa etária principal, vai de 6 meses a 5 anos. Também é importante vocês saberem que ela é considerada como uma convulsão febril benigna. Óbvio que o quadro não é simpático de ver, não é bonito de ver, e a chance de essa criança tornar-se um adulto problemático por causa da convulsão febril são muito baixas. Então não fiquem preocupados com a convulsão febril, tenham as orientações do seu médico e a única coisa que a gente pede é, quando tiver o primeiro quadro, vá ao pronto-socorro, medique e vá ao pronto-socorro, que a gente precisa saber a causa. Então, pessoal, desmistificando a febre, não, ela não é vilã, e sim um papel importante avisando ao nosso sistema imunológico que é hora de agir. Portanto, vamos encarar a febre como ela deve ser encarada. Um processo comum, normal, de qualquer quadro infeccioso, um quadro de estresse, um quadro que por si só vai fazer o surgimento e o aumento da temperatura. Tá bom, pessoal?